Saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. E nós vamos então, meus irmãos, nós vamos retomar os estudos que nós vínhamos fazendo sobre o livro de Provérbios. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas ano passado nós começamos uma série de estudos baseados numa revista. É uma série de estudos do livro de Provérbios intitulado Um Guia para Viver Bem. Então nós estamos estudando o livro de Provérbios. E justamente em dezembro, quando nós paramos, o próximo assunto que nós vamos começar hoje é justamente esse do texto que você recebeu aí. Carnalidade, impedimento à vida cristã, né? Está coincidindo com o carnaval, mas não era a minha intenção, é que realmente o tema que vinha na sequência do nosso estudo era esse, sobre carnalidade. É sobre isso que nós vamos falar à luz de Provérbios e de outras passagens da Palavra de Deus, tá? E é o seguinte, só para nós refrescarmos um pouco a memória, só para nós retomarmos aqui o nosso estudo de Provérbios, eu queria retomar aqui uma introdução que eu fiz lá quando nós começamos esse estudo. Olha o que diz aqui, ó, acompanha comigo. Tem gente que pensa que o caminho de cada pessoa está escrito nas estrelas, que o que tem que ser será, e que Deus determinou um destino para cada uma de suas criaturas. Ou seja, tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que o caminho de cada pessoa já está determinado, já está escrito, né? E que Deus já determinou um destino para cada um de nós. Tem gente que acredita nisso daí. Tem gente que já acredita o contrário. Tem gente que acha que a vida não vem com manual de instruções. A estrada da vida não tem placas de sinalização que indiquem a velocidade em que se deve andar. Ou seja, a vida é um de repente, a vida é uma coisa inusitada, imprevisível e surpreendente, tá? E veja bem, eu estou falando tudo isso porque o livro de Provérbios, ele tem a ver com a vida. Ele tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida prática, tá? Então, veja bem, eu vou ler um pequeno texto agora com vocês, exatamente falando sobre o sentido, né, de se estudar o livro de Provérbios. Diz aqui o seguinte, ó: viver é uma arte que se aprende, e isso quer dizer basicamente duas coisas. A primeira é que, diferente dos animais, que aparentemente nascem com um software autoexecutável, que faz com que o gato seja gato, o ser humano precisa aprender a ser ser humano. Precisa ser ensinado, precisa ser educado, ser cuidado até que consiga andar com as próprias pernas. Essa é a grande diferença entre nós e os demais animais, né? O animal, ele já nasce mais ou menos com esse software interno, né? Ele age por instinto. Você não precisa ensinar, por exemplo, quando ele está dizendo aqui um gato a ser gato, isso já tá nele, já está no seu DNA. O ser humano não. O ser humano, ele tem desde pequeno, desde a mais tenra idade, ele tem que ser educado, ele tem que ser formado, ele tem que ser cuidado. Se você largar uma criança aí sem dar educação para ela, estou falando da educação primeira que se dá em casa, a educação formal na escola. Se você deixar a criança solta, ela vai virar alguma coisa, mas não vai se parecer muito com o ser humano, tá? O ser humano precisa ser ensinado, tá? E veja bem, uma vez ensinado, uma vez passando por esse processo de educação, o ser humano ele pode viver segundo a própria consciência, agir de maneira autônoma
Em outras palavras, ninguém nasce sabendo ser gente. A gente vai se tornando humano, vai se fazendo gente enquanto a gente vive, tá certo? Essa é a primeira coisa, por isso que ele fala que viver é uma arte que se aprende. A segunda coisa é que assim como não está determinado que tipo de gente você será quando crescer, também não está definido de antemão o caminho que você percorrerá ao longo dos seus dias. Quer dizer, quando você nasce, ele está dizendo mais ou menos aqui o seguinte: o caminho que você vai seguir, que você vai percorrer ao longo da sua vida, ele não está determinado, tá? Ele não está ainda definido. Aí ele fala aqui: é bem verdade que os acontecimentos e muitos fatos da sua vida não dependem de você, é verdade. Muita coisa que acontece independente da nossa vontade, do nosso querer, né? Mas também é verdade que todos os dias você precisa fazer escolhas, tomar decisões. E essa é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um privilégio que é seu, tá? Então, você precisa aprender a ser gente e precisa aprender a tomar decisões. É isso que Salomão está chamando de uma vida bem-sucedida, tá? E é isso que ele se propõe a ensinar no livro de Provérbios. E é nisso que consiste a nossa liberdade, nossa prerrogativa de decidir que tipo de gente queremos ser quando crescermos e decidir que caminho vamos percorrer enquanto trilhamos a nossa saga pela vida. E aí ele repete no final: viver é uma arte que se aprende. Então está aqui, olha que coisa bonita, né? Nós temos ao mesmo tempo a responsabilidade e o privilégio de tomarmos as nossas decisões, de fazermos as nossas escolhas. E o livro de Provérbios nos ajuda a tomar as melhores decisões, a fazer as melhores escolhas, tá certo? Salomão, usado por Deus, ele transmite isso aqui no livro de Provérbios. Não só Salomão, mas outros que também fizeram parte desse livro, né? Então é isso. E lembrando que se nós formos resumir aqui o livro de Provérbios, é aquela passagem que diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? O temor a Deus. Não temor no sentido de temer, ter medo de Deus, ter pavor de Deus, não. O temor do Senhor é você se render à vontade de Deus. É você se render a Deus em obediência, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Apesar de muitas vezes não parecer, mas é isso, Deus tem o melhor para nós, sempre, tá? Então é isso, nós estamos retomando esses estudos aqui, um guia para viver bem, Provérbios, tá? E nós vamos falar então de carnalidade. Antes de falar, e aí vocês me permitem aqui abrir um parênteses, antes de falar sobre o tema direto aqui, carnalidade, eu queria primeiro compartilhar com vocês um e-mail que eu recebi, acho que foi essa semana agora que passou, um e-mail da Junta de Missões Nacionais. E olha que interessante, eles fazem aqui uma prestação de contas do trabalho missionário, e lá pelas tantas do texto eles dizem assim, ó: ainda no mês de janeiro, diante da situação de vulnerabilidade, nossa equipe missionária entrou em ação para abençoar os Yanomamis. As principais necessidades foram mapeadas e diversos kits foram montados e entregues às famílias. Todos eles carregam uma mensagem de esperança. O texto de João 3,16, na língua da própria etnia. Ore por essa ação. Sua oração é essencial em mais esse desafio. Olha, eu fiquei muito contente quando eu li esse e-mail, porque nós vimos aí no final do ano passado, principalmente agora no mês de janeiro, nós vimos cenas, nós vimos imagens do povo Yanomami, e não há como você não se perturbar com aquilo, né? Não há como você não se sensibilizar com essa situação.
situação de subnutrição, doença, né? Crianças morrendo por maus cuidados, né? Um povo que foi praticamente largado à própria sorte, né? Então, e recentemente eu estava lendo uma matéria sobre essa questão Yanomami. É claro que problemas como subnutrição, malária, isso aí não é novo ali, entendeu? Não é um problema que surgiu agora. Porém, tem um detalhe. Nos últimos 5 anos, de 2016 para cá, nós tivemos um aumento de 3.350% da presença de garimpeiros no território Yanomami. Aumentou 3.000% em 5 anos, 4 anos. Isso significa o quê? Doenças que são trazidas e que são estranhas àquele povo, entendeu? Contaminação por mercúrio, acabando com a água, acabando com os peixes. Então, é uma tragédia anunciada, né? Tá certo? Mas graças a Deus que está tendo uma mobilização por parte das autoridades e de instituições como a nossa Junta de Missões Nacionais, que está se mobilizando também para ajudar esse povo. Então vamos orar pelo povo Yanomami, vamos orar pela Junta de Missões Nacionais e por essas iniciativas. E outra coisa também, eu não vou falar nada aqui que vocês já não saibam, mas impossível também a gente não se deparar com as imagens do recente terremoto na Turquia, na Síria, né? Imagens fortes. É claro que aquela região, como já se falou, é uma região sujeita a terremotos, né? Ela está justamente ali no encontro de 2 placas tectônicas, e ali os terremotos são violentos, né? Mas já fazia, acho que 84 anos que não se tinha um terremoto como o que teve agora, com essa magnitude, né? E eu vi várias imagens desse terremoto, me mandaram até vídeos que eu logo apaguei, porque eu não vou ficar vendo, não dá. Mas o que acontece? E uma das imagens que muito me chamou a atenção, eu acho que aquela imagem é muito impactante, não sei se alguns viram, tem a cena de um pai sentado nos escombros e ele está segurando a mão da filha. A filha está morta já. Ela está no meio dos escombros, ele estava esperando o resgate. Ele está lá sentado, com o olhar no vazio, segurando a mão da menina. Muita dor, muito sofrimento, né? Tá certo? Vamos orar também por esse povo, né? Que tem passado por esse momento tão difícil. E olha, quando eu vi essa cena do pai com a menina morta, eu acabei lembrando de uma passagem que eu quero compartilhar com vocês. Eu ainda não entrei em carnalidade, né? Mas eu vou entrar, viu? Olha aqui. Está em Mateus 10. Mateus 10, no verso 27, a partir desse verso. Eu não vou ler tudo, tá? Mas olha o que Jesus disse aqui. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E olha o que Jesus fala aqui. E não temais os que matam o corpo, mas não têm o poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então está aí. O que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte, a nossa vida é um sopro, né? O ser humano é uma neblina, não é isso? A própria palavra de Deus diz, a nossa vida é assim, né? Muito rápido. Então a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar em comunhão com o nosso Deus. Por quê? Como Jesus mesmo chamou a atenção aqui, o problema não é aquele que mata o corpo. O que mata o corpo não tem poder para matar a alma. Agora, cuidado com aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo, nosso adversário, tá certo? Então temos que pensar nisso, a gente tem que pensar nessa coisa chamada alma, né? Nossa vida aqui é muito breve, a gente tem que olhar para a eternidade, tem que pensar no nosso futuro também, tá certo? Eu pensei nisso, pensei aqui em Mateus, e eu pensei também
nessa passagem aqui de Lucas, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 13, eu acho muito interessante essa passagem aqui. Ó, o pessoal veio perguntar para Jesus, né? O que Jesus achava de uma situação. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Aqui na minha Bíblia de estudo aparece o seguinte: segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, ele foi contemporâneo de Jesus, na época dos apóstolos, né? Esse historiador judeu Flávio Joséfo, ele escreveu uma obra chamada Antiguidades, e ele falou que os galileus eram conhecidos como insurgentes, era aquele pessoal que estava sempre se revoltando, dando trabalho, né? E Pilatos era conhecido por sua crueldade ilimitada. Pilatos era um homem cruel. E aí o pessoal chegou para Jesus e falou: e aí, Jesus, como que fica essa questão aí? Né? Pilatos matou os galileus e misturou o sangue deles com o sangue dos próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu, olha a advertência de Jesus: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido dessa forma? Muita gente tinha aquela mentalidade dos amigos de Jó, né? Ah, se esses galileus morreram dessa forma trágica, pecado, estavam em pecado, hein? Esses eram pecadores mesmo. Olha o castigo aí. Aí Jesus fala assim: vocês acham então que eles eram mais pecadores? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. E aí Jesus dá um outro exemplo: ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vou-lo afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. Jesus deixou isso muito claro, né? Você pensa que porque aconteceu com o outro e não aconteceu com você, eles são mais pecadores do que você? Cuidado, examine-se a si mesmo, tá certo? Se arrependa. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igual eles, certamente perecereis, tá? É isso. Inclusive nós vamos falar aqui de carnalidade, e é interessante que eu vou pegar um momento aqui do estudo e nós vamos falar sobre o rei Davi. Eu estava lembrando de uma passagem do sermão do Guilherme, desses últimos domingos. Teve um sermão que ele falou assim: se você não viver segundo a graça, se você der as costas para Deus, a gente pode se tornar um monstro. Ele lembrou, por exemplo, aquele caso da menina lá que foi jogada, não sei de qual andar, né, os Nardoni, né? E tantos outros crimes bárbaros que se a gente começar a ver, a gente vai falar: meu Deus, né? É o pecado mesmo, né? Tá certo? Mas a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque se a gente não se rende ao Espírito Santo, se a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar em nossa vida e matar os nossos monstros que estão lá dentro, a gente pode virar um monstro desse, tá certo? Isso tem a ver aqui com a carnalidade. Nós vamos depois pegar o caso de Davi. Davi teve um momento da vida dele que ele virou um monstrinho. Ele virou um Pac-Man, um Pokémon, não sei lá o que ele virou, mas ele virou um monstro desses aí, tá? Nós vamos ver depois essa parte. Mas vamos voltar então aqui no nosso texto. Eu queria só fazer essas reflexões aqui iniciais. Mas vamos lá: carnalidade, impedimento à vida cristã. Olha que interessante que ele começa a falar de carnalidade, contrapondo carnalidade com santidade. Tanto que ele cita logo no começo do texto Isaías 6. Vamos ver lá, Isaías 6.
Isaías 6. Eu vou achar Isaías, viu? Já achei, graças a Deus, né? Vamos lá, Isaías 6. Eu estou um pouquinho destreinado, estou aquecendo. Ó, Isaías 6, e ele cita aqui 2 e 3, né? A visão e o chamado de Isaías. Olha que bonito isso aqui, né? No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Só a aba do manto, né? Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Olha que coisa bonita, né? A gente imagina um anjinho, aquele anjinho parecido com criança, gordinho, né? Com 2 asinhas, tocando harpa. Não, aqui, ó. Cada serafim tinha 6 asas. Aqui, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Já imaginou você encontrar um serafim desse, o susto? Está aqui, ó. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, eis que toda a terra está plena do Senhor, plena da glória do Senhor. Tá? Então está aqui, olha os anjos, né? E aí, dá uma olhadinha no nosso texto agora, olha a introdução do texto, olha como que ele começa. Uma passagem que salta aos nossos olhos ao abordarmos o tema carnalidade é paradoxalmente Isaías 6, 2 e 3. Os serafins transmitem um extraordinário exemplo de conviver com a glória e não a querer para si mesmos. Carnalidade é quando a vontade humana prevalece em detrimento à vontade de Deus. Repito, carnalidade é quando a vontade humana prevalece em detrimento à vontade de Deus. Nessa passagem observamos as 6 asas que cada um deles possuía. Para declarar a glória, a santidade e o governo de Deus, cada um deles cobria o rosto e os pés, como prova de reconhecimento de seu papel na presença de Deus. Hoje vamos analisar os sinais da carnalidade mais comuns nos homens. Olha que coisa, né? Diante do Deus Santo, 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 diante da santidade e da glória de Deus, os serafins eles cobriam o rosto e os pés. Era um sinal do quê? Do reconhecimento do papel deles na presença de Deus. Nós somos menos, Deus é mais. O reconhecimento da glória que deve ser dada só a Deus. Tá certo? Então é interessante que ele começa a falar de carnalidade, fazendo esse contraponto com santidade, né? Ele faz isso e ele pega a questão dos serafins para exemplificar essa questão, tá? E aqui nós já temos uma definição de carnalidade, né? Mas é bom a gente pegar essa parte, você quer ver? Se você for definir o que é carnalidade, olha a definição que aparece aqui para mim. Carnalidade é o mesmo que sensualidade, concupiscência, apetite sexual. Tem muita gente que quando a gente fala em carnalidade, tem muita gente que quando lê a palavra carne na Bíblia, a pessoa logo já associa com o pecados da área sexual, tá certo? Carnalidade, sensualidade, concupiscência e apetite sexual. Tem a ver com isso? Tem, mas não só isso, né? Quando a gente fala em carnalidade, estamos falando de algo mais amplo, de algo mais abrangente. E aí eu volto naquela definição que aparece na introdução do nosso texto. Prevalecimento da vontade humana em detrimento à vontade de Deus. Carnalidade tem tudo a ver com quando a sua vontade prevalece à vontade de Deus. A vontade humana está em primeiro plano, em primeiro lugar. Aí está a carnalidade. Então, carnalidade não é só o pecado da área sexual, tá? Um exemplo disso está aqui, ó. Nós já falamos sobre isso, já estudamos isso ano passado, mas vamos lá em Gálatas, né?
Olha o que ele fala aqui, ó. Viver no espírito e não na carne. Aí ele vai falar sobre, né, a luta entre carne e espírito, um militando contra o outro, tá? Olha as palavras de Paulo aqui. Portanto vos afirmo, vivei pelo espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Tá? Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Aí ele vai falar, ora, as obras da carne são manifestas. Aí ele vem com uma lista. Imoralidade sexual, acabamos de falar sobre isso. Impureza e libertinagem. Só que vai mais. Idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Você acha que acabou? Não, tem mais. Embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. E ele está fazendo uma advertência aqui, ó, os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Está marcado aqui. Agora, o fruto do Espírito, por outro lado, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tá? Então está aqui, nós somos exortados ao quê? Crucificar a carne. A gente tem que procurar ser guiado pelo Espírito para não ser dominado pela carne, tá bom? Então está aí. Repetindo, né? Carnalidade é quando a vontade humana prevalece em detrimento à vontade de Deus. E interessante quando a gente vê essa passagem de Isaías 6, 2 e 3, a reverência, né, dos anjos, cobrindo até o rosto, diante da glória de Deus, reconhecendo a santidade de Deus. E eu pergunto para vocês, qual foi o pecado de Lúcifer? Qual foi mesmo o pecado dele? Orgulho. Esse foi o pecado dele. Tá? Você quer ver? Aqui no nosso texto, tem um livrinho aqui sobre provérbios, tá? Para a gente dar uma turbinada nos nossos estudos. E tem uma passagem que fala sobre isso. Deixa eu ver se agora eu vou achar, né? Que eu marquei ela. Tá aqui. Ó, em Provérbios 16, 18, lemos o seguinte: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Olha o que diz aqui o texto. O orgulho é o pecado de Lúcifer. O orgulho se define como a pretensão de ser autossuficiente, como se fosse autoexistente. A pretensão de se sustentar nas próprias forças, como se a vida não fosse dádiva. A sensação de ser indestrutível, inabalável, eterno. O desejo de ocupar o lugar de Deus. A pretensão de ser como Deus, de ser um Deus. Esse é o pecado de Lúcifer e esse é o pecado de todo aquele que pensa como Lúcifer. Eu não preciso de Deus, eu me basto a mim mesmo. Eu sou autossuficiente. Tá certo? Ou seja, quando você não dá lugar a Deus na sua vida, você é o Deus da sua vida. Tá certo? Na verdade, é uma espécie de pretensão de ser como Deus também. Você está sendo como um Lúcifer, né? Como ele foi lá quando se voltou contra Deus. Então, o pecado de Lúcifer é o orgulho. E acho que os irmãos já devem ter lido isso, claro, óbvio que sim. Olha aqui, ó. Lá em Ezequiel, na verdade, eu não sei se eu estou errado, os pastores aqui me corrijam, mas o Antigo Testamento ele não fala muita coisa sobre o diabo, né? Mas tanto o livro de Ezequiel como o livro de Isaías, né? O livro de Jó, falam alguma coisa. O Novo Testamento é que vai desenvolver mais claramente, né? Essas ideias,
vai falar sobre esse ser. Mas olha aqui em Ezequiel 28, de 11 a 19. Tem uma passagem lá de Ezequiel que fala assim, ó, você tinha tudo a seu favor. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Você estava vestido de esplendor, seu manto enfeitado com joias, todas engastadas em ouro. Um manto foi preparado para você no mesmo dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim. Ó, se alguém tinha dúvida se o Lúcifer era querubim, está escrito aqui. Você foi ungido como querubim. Eu estabeleci você no monte de Deus. Desde o dia de sua criação, você era pura perfeição. E depois pecou. O mal foi detectado em você. De tanto comprar e vender, você se tornou violento. Você pecou. Você, caído em desgraça, foi lançado para baixo lá do monte de Deus. Eu joguei você fora, você o querubim ungido. Sua beleza subiu a cabeça. Você corrompeu a sabedoria, fazendo dela meio de alcançar fama mundial. Eu joguei você no chão, fiz de você um triste espetáculo diante de uma plateia de reis e deixei que eles tripudiassem sobre sua queda. Por isso pus fogo em tudo à sua volta e em você. Ele o consumiu. Eu reduzi você a cinzas. Tudo que alguém vê agora quando olha para você são cinzas, um montículo desprezível de cinzas. Todos os que antes conheciam você agora levantam as mãos para o céu. Isso não pode ter acontecido, mas isso já aconteceu. Isso aqui é a passagem de Ezequiel na versão da Bíblia, a Mensagem. E aí ele termina dizendo, o orgulho é o pecado de Lúcifer. E temos que tomar cuidado para não cairmos nesse mesmo pecado. Procurarmos ser autossuficientes, né? Mas olha que interessante, ele fala assim, hoje nesse estudo nós vamos analisar os sinais de carnalidade mais comum nos homens. Então veja bem, se nós estamos com esses sinais de carnalidade, temos que tomar cuidado, porque isso é um impedimento à vida cristã. Vamos lá, primeiro aspecto que ele vai levantar aqui, preconceito, uma estrada traiçoeira, preconceito. Olha, infelizmente, eu não conheço nenhum ser humano, começando por mim mesmo, que não tenha preconceito. Todos nós temos. Algum tipo de preconceito a gente desenvolve. Isso já tá na gente, já. Isso é fruto do pecado, né? Então, existe o preconceito, e ele fala, cuidado, preconceito é uma estrada traiçoeira. Olha o que diz aqui o nosso texto, é típico do ser humano ser preconceituoso. A Bíblia condena claramente esta forma de carnalidade. Ah, ser preconceituoso é dar lugar à carne? É. Preconceito é sinal de carnalidade? É. E aí ele vai dizer aqui o seguinte, vamos lá? Ele vai falar sobre essa forma de carnalidade, aspectos do preconceito, tá? 1. As aparências enganam. Ele está citando Provérbios 30. Vamos ver lá o que fala em Provérbios 30, tá? E eu não vou me estender muito mais não, viu? Tô de olho aí, que eu sei que hoje tem ceia. Vamos lá, Provérbios 30. Eu não sei, ninguém me perguntou, mas vocês olharam aqui para a imagem, para a ilustração que eu coloquei no texto? É uma balança, né? Tem um sujeito aqui com um saco de dinheiro na mão e ele está mais pesado do que todos os outros que estão do outro lado da balança. Vocês vão falar, pô, mas o tema é carnalidade, para que colocar uma imagem dessa aqui? Professor Alexandre, às vezes eu não sei, parece que ele... Então, mas tem muito a ver, viu? Eu vou explicar por que dessa ilustração. Provérbios 30, 24 a 28, as aparências enganam. Vamos ver o que diz aqui. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. Olha que interessante. As formigas, criaturas de pouca força,
Entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. E essa aqui que eu achei legal, a lagartixa. Muita gente não gosta de lagartixa, né? A minha avó era uma que tinha horror a lagartixa. Era só aparecer uma lagartixa e falar, ai filho, tem uma lagartixa ali. Ó, tá aqui, a lagartixa que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Tá certo? Olha que legal isso aqui, né? Ele fala, as aparências enganam, e aí ele está citando alguns animais aqui, que se você olhar, você não dá valor nenhum para eles, né? Você fala formiga, coelho, gafanhoto, lagartixa, né? Esses animais aí, que importância tem isso aí, tá certo? E a gente às vezes despreza, né? A gente olha com certo desprezo, com certo preconceito. Mas olha o que ele fala aqui, preconceito é subestimar a capacidade de uma pessoa por aquilo que ela aparenta ser. Como a gente faz isso, né? A gente não quer, mas quando vai ver já está fazendo. Olha aqui, ó. Subestimar a capacidade de uma pessoa por aquilo que ela aparenta ser. Às vezes a gente olha para uma outra pessoa, faz um pré-julgamento dela, tá certo? Por aquilo que ela aparenta, e às vezes o que ela está aparentando não é nada do que você está pensando, você está subestimando essa pessoa, tá? Então cuidado com esse aspecto do preconceito, as aparências enganam. Não subestime a capacidade das pessoas, tá? Por aquilo que elas aparentam ser, cuidado. Às vezes você vai se surpreender, tá? 2. As pessoas valem mais que as coisas. Provérbios 31, 10. Ah, como é difícil como é difícil você falar isso, ou como é difícil as pessoas ouvirem isso num mundo tão materialista como o nosso, né? Nós vivemos num mundo materialista, agnóstico, né? Tá certo? E uma vez um colega meu da faculdade falou isso aí para mim. Ele falou assim, você é cristão, né? Eu falei, eu procuro ser, eu tento, né? Me esforço para isso. Ele falou, eu sou agnóstico. Eu falei, vem cá, me diz uma coisa, o que é ser agnóstico? Você é ateu, na verdade? Ele falou, não, ateu é diferente de agnóstico. O ateu não acredita em nada. Ele fala, eu não acredito em Deus. O agnóstico é aquele que fala assim, olha, eu não digo que Deus existe, mas também, né, não posso afirmar que ele não existe. O agnóstico é aquele que fica ali, né, mais ou menos em cima do muro. Não digo que Deus existe, mas também não posso afirmar que ele não existe. Eu não tenho provas, né, para dizer que ele existe, né? Mas também não posso bater o martelo e dizer, não existe. Nós vivemos num mundo assim, um mundo materialista, agnóstico, né? E aí vem essa passagem aqui, as pessoas valem mais que as coisas. Provérbios 31, 10. Vamos ver o que diz aqui. Tá aqui. É uma passagem bem conhecida nossa que ele escolheu aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Interessante que ele está dizendo aqui que a mulher virtuosa, o valor dela não tem nada a ver com ouro, prata, joias, né? Tá certo? Ou seja, o verdadeiro valor das pessoas não está nas coisas que elas possuem, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer aqui, né? Não sei, eu estou interpretando assim. Olha que legal que ele fala aqui, ó. É interessante. Deus deixou as coisas para o homem usar e as pessoas para amar. O homem carnal usa as pessoas e ama as coisas. E não é assim que funciona? No mundão aí? E não é assim que
se a gente não vigiar, de vez em quando a gente mesmo está fazendo. Então está aqui, ó. O homem carnal usa as pessoas e ama as coisas. As pessoas valem mais do que as coisas, tá? Olha o item 3 agora, nós vamos parar hoje no preconceito, tá? Provérbios 16, 8. Vamos voltar um pouquinho, Provérbios 16, 8. Olha o que ele diz aqui. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. O problema é que tem muita gente que tem muito dinheiro, muita riqueza, mas dorme à base de Rivotril, né? Não consegue encostar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Tá certo? Então é uma verdade, é muito melhor possuir poucos bens conquistados honestamente do que você conquistar riquezas na base da injustiça. E aí ele fala, quando esses fatores se invertem, aí está a carnalidade. Então ele fala aqui, quais fatores? Bom, se você possui bens com injustiça e isso é valorizado, tá certo? Se a gente tem uma inversão de valores, aí a carnalidade se faz presente. E sabe por que que eu coloquei essa balança aqui, mostrando essa... Pode ver que é uma balança aqui mostrando uma pessoa com dinheiro, com riqueza, e o peso dele sendo muito maior do que várias outras pessoas que estão no lado oposto da balança. Eu estou falando isso pelo seguinte, eu vou só colocar alguns dados aqui para a gente pensar, tá? Só para refletir. Vocês sabiam que desde 2020, coincidindo aí com a pandemia, ou como diz um conhecido nosso, né, o pandemônio, desde 2020, quando tivemos a pandemia, vocês sabem que pela primeira vez em 30 anos, a riqueza extrema e a pobreza extrema cresceram simultaneamente. Pela primeira vez nos últimos 30 anos aconteceu isso, da pandemia para cá. Você tem um aumento da riqueza extrema, acompanhado por um aumento da pobreza extrema, e os dois crescendo juntos. Né? Um fenômeno novo. Assim, essa coisa de crescerem simultaneamente. E olha que interessante, 1% mais rico do mundo embolsou desde 2020 quase 2 vezes a riqueza obtida pelo resto do mundo. Para pensar nisso. Desde 2020, 1% da população mundial embolsou quase 2 vezes a riqueza obtida pelos outros 90%. Tá? E esse 1% de mais ricos, na última década, ele ficou com cerca de metade de toda a riqueza criada no planeta. Já imaginou isso? 1% da população mundial ficar com 50% da riqueza gerada no planeta? Os outros 90% brigam pelos 50% restantes, né? Então, aí ele fala aqui, por exemplo, para cada $1 obtido por uma pessoa dos 90% mais pobres, vamos dizer assim, tá? Cada bilionário ganhou durante a pandemia cerca de $1,7 milhão. Eu vou repetir. Para cada $1 que os 90% ganharam, os bilionários do outro lado ganharam 1,7 milhões. É muita disparidade. Tá certo? E aí vamos pegar o caso do Brasil, já estou encerrando essa parte. Olha dados que a gente tem sobre o Brasil. 3.390 indivíduos mais ricos do Brasil. Olha, eu estou falando aqui, presta atenção, o Brasil tem quantos habitantes agora? 200, um pouco mais de 200 milhões, né? Eu estou falando de 3.000 pessoas, 3.390 indivíduos, desse universo de mais de 200 milhões. Eles são os mais ricos do Brasil, ou seja, eles são 0,0016% da população. Eles detêm 16% de toda a riqueza do país. Ou seja,
mais do que os 182 milhões de brasileiros restantes, 85% da população. Aí você vai falar assim, bom, e o Kiko, né? E o que a gente tem com isso? A gente tem muito a ver, porque é exatamente por isso que eu coloquei essa ilustração aqui. Já que é para a gente falar de carnalidade, nós temos que falar sobre isso. Sobre essa absurda distribuição de riqueza que temos no Brasil. Quer dizer, estou pegando o Brasil, mas é no mundo isso, né? É que a gente tem que falar aqui especificamente do nosso quintal, né? E aí tem uma proposta para resolver isso. Claro que a proposta vai dar pano para manga, mas tem uma ONG chamada Oxfam, e eles fazem esses estudos sobre desigualdade no mundo, o que se pode fazer para combater a pobreza e tal, pobreza extrema. E tem um estudo desenvolvido pela Oxfam, eles me mandam de vez em quando e-mail, e está escrito assim, que eles falam que se for criado um imposto anual, de até 5% sobre a riqueza dos super ricos, esse imposto poderia arrecadar 1,7 trilhão de dólares por ano. Isso seria suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza extrema. E atenção, um imposto anual de 5% sobre a riqueza dos super ricos geraria esses recursos e eles continuariam sendo super ricos, tá? Eles não se tornariam mais pobres. Então essa é a questão, tá? Então eu volto aqui, ó, na nossa questão sobre carnalidade, pegando o aspecto do preconceito. As pessoas valem mais do que as coisas e é melhor ser do que ter, né? E o exemplo de que o mundo caminha desse jeito, está aqui os dados, né? Quando você analisa a distribuição de riqueza no mundo, é uma coisa vergonhosa, escandalosa, tá certo? Está aqui. E por último, tem até o nome de um filme. Vocês já viram esse filme? A Felicidade Não Se Compra? Já assistiram esse filme, não? É que é um filme bem antigo, viu? Ele é mais antigo do que o Mundial do Palmeiras. O Mundial do Palmeiras... Não, vocês estão vendo o que eu estou falando, o Mundial do Palmeiras, ou seja, nós temos Mundial, não vou discutir isso. O Mundial do Palmeiras é em 51. Escavações arqueológicas já comprovaram que nós fomos campeões mesmo. Aí o que acontece? Antes, quer ver, de que ano que é esse filme? Acho que é de... Não, ele é da época, ele foi feito na época da guerra, eu acho que é de 1940. 1940, é preto e branco, mas é um filme chamado A Felicidade Não Se Compra. Se você não viu esse filme, e você conseguir encontrar esse filme, eu não sei se ele tem no YouTube, mas olha, é um filme lindo, um filme belíssimo, né? Pela mensagem, pelos valores que ele transmite, tá? Mas vamos lá. Oi? Isso, 46, bem lembrado, desculpa. Foi um ano depois, né, da guerra terminar, isso mesmo. É bem no pós-guerra mesmo. Oi? Não, o Palmeiras foi campeão, deixa eu ver, 5 anos depois, né? Ó, tá aqui. Aí a felicidade... Primeiro veio a felicidade não se compra, depois veio a felicidade se instaurou, né? Ó, tá aqui. Provérbios 17, 6. Não, 17, 16, desculpe, e vamos terminando por aqui, tá? De que adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Tá? Então está aqui, ó, a felicidade não se compra. E olha o que ele diz aqui: o dinheiro não pode trazer-nos tudo. Ele pode comprar uma boa comida, mas não compra nosso apetite. É verdade. O dinheiro pode comprar uma bela casa, mas nunca um belo lar. Pode ainda comprar uma bela cama, porém não compra um bom sono. Felicidade não se compra. Felicidade é o quê? Graça de Deus, dádiva de Deus. Tá certo? E é verdade. O dinheiro não pode trazer-nos tudo. Tá certo? É o que, quando eu li essa parte aqui, ó, o dinheiro pode comprar uma boa comida, mas não compra nosso apetite.
Eu lembrei de um sermão do pastor Hélio Schwartz Lima, lá na Penha. A Sandra acho que vai lembrar também, lembra quando ele falou assim, muitas vezes chega aquele momento da vida em que a pessoa ela não pode mais comer nada mais do que um miojo. E ainda um miojo sem o temperinho. O miojo com o temperinho já é um negócio complicado, né? Imagina sem o temperinho. E é uma verdade. De repente o cara pode ser muito rico, ele pode ter dinheiro, ele pode ter recursos, ele pode ir nos melhores restaurantes, ele pode ver aquela carta de vinho, né, daqueles vinhos lá guardados já não sei quantos anos lá, tá certo? Mas e aí? E se ele não pode comer? E se a saúde o impede de comer? É aquela coisa, não tem saúde, ele pode comprar uma boa comida, mas isso não compra o apetite dele, tá certo? Muita gente tem uma bela casa, mas uma bela casa é diferente de um belo lar, né? Lar envolve família, envolve amor, tá certo? E vai por aí afora, tá bom? Bom, aqui ele está falando de alguns aspectos do preconceito. Aí fica para você pensar em casa sobre o preconceito. Nós temos, acho que na nossa sociedade nós temos preconceito assim para dar e vender, né? A gente pode até escolher, tá certo? Ele está tratando apenas de alguns aspectos aqui, tá bom? Então, cuidado, ele diz aqui, hoje nós vamos analisar no nosso estudo os sinais de carnalidade mais comuns nos homens. O primeiro foi o preconceito, uma estrada traiçoeira, tá bom? E nós vamos falar de outros aspectos. O segundo aspecto que você já tem aí no seu texto é ingratidão, um atalho escorregadio. Como é difícil, né? Lidar com essa questão da ingratidão, né? Mas nós vamos falar sobre isso, tá bom? Olha, nós vamos parando por aqui e não esqueçam, nós vamos falar sobre o Davi, viu? Davi sobre o monstrinho que Davi virou numa época da vida dele. A gente tem que tomar cuidado para não virar esse monstro também, tá bom? Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. E próximo domingo, querendo Deus, estaremos aqui para continuar com esse estudo. São 4 aspectos da carnalidade que ele vai abranger aqui, tá? Esse nosso texto de hoje tem só os 2 primeiros, preconceito e ingratidão. Depois eu trago o restante. Que Deus os abençoe, viu? Um abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos.